Bem-vindos ao podcast Empreende, onde grandes ideias se tornam realidade. Olá, tudo bem com você? Muito prazer, me chamo Wagner Silva. Hoje nós estamos no podcast Empreende Zona Leste e hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu, Wagner Silva, minha parceira Vanusa Santos. Eu tô aqui querendo começar logo essa conversa, porque a Karina Lima, ela é do Olhar RH. A mulher, ela me chamou a atenção por causa de uma frase, você vai saber qual é. Ela já teve momento de ficar rica, momento de ficar pobre, ó, pega isso. Ela é mãe do Bernardo, que ela é casada, mãe do Bernardo, empreendedora, mulher multitarefas e alguém que conhece de perto os desafios de ter um negócio próprio e de saber que precisa de persistência. Você é muito bem-vinda aqui, Obrigada, Karina. obrigada. É com muito prazer que a gente recebe aqui. Uma Prazer empreendedora sorridente e feliz. Ai, que linda, rica. Tem que estar feliz. Gente, obrigada pelo convite. É um prazer, é um privilégio servir as pessoas, servir vocês, que a gente possa trocar bastante. E muito obrigada pelo convite. Ai, vai ser um bate-papo. Tenho certeza que nós vamos começar. E para começar essa troca, nós já vamos começar com a primeira pergunta. Karina, o que nós gostaríamos de saber? Quem é a Karina? Eita. Eu acho que a Vanusa já deu um brief ali, um spoiler muito bom. Karina Multitarefas. Eu acho que esse é o meu sobrenome. Mas eu sou uma jovem senhora. Tenho 33 anos. Sou mãe do Bernardo, casada com o Rodrigo. Nós juntos temos a Olhar RH. Sou dona de casa, a gente faz um pouquinho de tudo, tenta ser fitness também, vai treinar, cuida da saúde, cuida dos pais, tenta cuidar dos amigos. Sou cristã, né? Tenho o prazer aí de carregar a marca do Senhor na minha vida, na minha jornada. E se estamos aqui, eu acredito que tem aí o propósito dele e vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Muito bom. Pessoal, a frase que eu escutei a Karina falar, quando eu a conheci a primeira vez, empreender é ser rico em um dia e ser pobre no outro. Eu quero que ela, como empreendedora, bem-sucedida, mas esforçada, que ela conte pra gente um pouco, Karina, do que significa essa frase, que me chamou a atenção. É uma brincadeira, eu sempre faço com os meus amigos, mas é uma verdade. Gente que empreende eu fico rico, fico pobre. Fico rico, fico pobre. E é o desafio do dia a dia. Gente que tem um próprio negócio e que esse negócio depende 100% dos nossos esforços. É isso. Um dia a gente tem bons negócios, outro não. E lidar com esse desafio, principalmente falando da mentalidade, né? Você ter uma mentalidade forte, fortalecida, é desafiador. A maternidade já me preparou, acho que um pouquinho aí pro empreendedorismo. E uma coisa, na verdade, conversa com a outra. É lidar com os problemas um de cada vez, ter realmente a mentalidade positiva, porque no meio de um ambiente onde a gente tem muitas pessoas querendo fazer com que a gente desista. Exatamente. Ou que a gente olhe mais pro copo meio vazio. Problemas e histórias tristes aí a gente vai ter e tem todos os dias, mas é uma decisão que a gente faz com os problemas e eu, como mulher, eu como esposa e como empreendedora, eu escolho todos os dias olhar os meus problemas como oportunidade. Vai ter o dia que a gente vai estar um pouco mais né, na bad ali, um pouco mais triste, mais preocupada, porque quando a gente empreende também, não tem só as nossas contas, mas tem as pessoas que trabalham com a gente, tem as pessoas que contam com a gente ali de forma direta ou indireta, isso é muito importante. E é uma brincadeira, mas é uma verdade, né? Do ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. O mais importante é o que a gente faz nos dias que a gente tá pobre. Pra que a gente consiga ficar rico de novo. Na riqueza. É isso. Muito bom, Karina, muito bom. E aí, o que acontece? Diante de uma dificuldade, né? Se você tem uma dificuldade, dentro dessa dificuldade vai ter ali algo que vai te impulsionar ao crescimento. Não é verdade? Sim. Às vezes a gente acha que quando a gente está na fase pobre, como a Karina falou, quando você está na fase pobre, se você buscar ali, pode ter certeza que vai ter alguma oportunidade. Talvez ali está querendo te impulsionar para um crescimento. E é muito bom porque quando você fala que a fase rica e a fase pobre, o empreendedor muitas vezes ele tem que se preparar.
Não é verdade? Se ele não se prepara quando ele tá rico pra fase pobre, no outro dia ele vai acordar pobre e ele vai chorar. E aí vai ter que fazer o que da vida? O que eu vou começar? E muitos desistem de empreender por conta disso, muitas vezes, não é verdade? Sim. Você não veio do empreendedorismo, né? Você não começou a empreender. Como foi a sua carreira, assim? Não, e confesso que fui bem resistente para empreender. Mas o meu marido, ele fala que desde muito pequeno ele já empreendia vendendo pipa na escola. Ele é uma pessoa muito mais com essa pegada de empreendedorismo do que eu. Mas Deus vai nos dando algumas coisas ao longo da nossa vida que a gente ou aprende, né? Ou faz, coloca em prática. E quando a nossa jornada, a nossa carreira, tanto eu quanto o Rodrigo, nós já estamos juntos há quase 13 anos. Então, nós já trabalhamos juntos algumas vezes, mas sempre na área comercial. Então, somos comerciais, vendedores, desenrolados. A gente gosta de ajudar pessoas. E em um determinado momento, nós tivemos uma oportunidade de alguns amigos nos convidar para ter alguns negócios. Eu ter um negócio de roupa feminina e o Rodrigo foi mais para o ramo alimentício. Então, nós saímos do CLT e decidimos empreender. Porque ao longo da nossa vida, nós fomos aprendendo também o que era empreender, o quanto aquilo nos dava de liberdade financeira, geográfica, e a parte ruim, entre aspas, os desafios, eles não eram muito explícitos até então. Isso. Ou falado, principalmente é uma questão da rede social, por mais que seja mais recente, mas nós não tínhamos muito acesso às dores do empreendedorismo, era mais uma questão de você só ver a parte boa, o rico, né? A parte rica do negócio. Ainda não estamos lá, tá, gente? Na parte muito rica, mas tá a gente já profetiza porque vai dar certo, vai dar certo. Já tem uma postura. A gente já tem o brilho, nós já temos os carrinhos já estão cheios lá de produtos esperando. Mas foi um desafio, nós tínhamos uma visão CLT, uma visão de negócio trabalhando para outras pessoas, mas nós fomos mesmo com cara e coragem. E realmente foi muito desafiador. É já desafiador ainda, mas era mais, porque nós tínhamos menos conhecimento. E até o cair, até o errar, o perder, nos ensina muito. Se você tem, de novo, né, a mentalidade, tem pessoas ao seu redor que te ajudam a não olhar aquele problema, aquela queda, como de fato uma queda, isso faz total diferença e você consegue se reerguer. Então, nós tínhamos esses negócios, ali mais ou menos quando já tinha uns 3, 4 meses que o Rodrigo estava no negócio, né? Enfim, nessa empresa, e eu já tinha encerrado o meu negócio de loja, também já não tinha dado certo a sociedade, eu já tinha retornado para o mercado CLT novamente, porque eu falei, Rodrigo, empreender não é comigo, é um sonho teu, vai, e eu vou continuar aqui no seguro, eu quero continuar nesse ambiente confortável. E aí ele falou, não, tudo bem, eu vou seguir e você volta, se for melhor pra você, tá tudo certo. Nesse meio do caminho, nós descobrimos a gravidez do Bernardo. E poucos meses depois, assim, de eu descobrir a gravidez, o Rodrigo quebrou a hamburgueria. E pra empreender nesse negócio, nós realmente juntamos tudo que nós tínhamos. Tudo, que não era muito, mas era tudo que nós tínhamos. Era muito pra gente. Vendemos carro, pegamos empréstimos, o dinheiro que tinha de reserva, tudo foi direcionado a esse negócio. Que era a hamburgueria. Isso, que era essa hamburgueria. E aí o Rodrigo se viu naquela situação de... Está vindo meu filho, meu negócio acabou de quebrar, né? Para onde que eu vou? E ainda assim, mesmo tendo a opção, a oportunidade de voltar para o mercado, eu lembro que bem no ato assim de desespero, quando já estava finalizando, fechando o negócio, ele recebeu uma vaga que eu tinha indicado para ele. Ele estava no meio do caminho para ir para a entrevista segunda fase. A mulher tinha amado ele para ele ser gerente de negócios, né, vendedor lá dessa empresa. Ele me ligou e falou assim, eu tô voltando pra casa. Eu falei, Rodrigo, o salário é muito bom, você tem certeza? A segurança. A segurança, porque eu não tinha um salário, né, tão bom na época, e aquela preocupação, nós não pagávamos aluguel, porque a gente morava na casa
de parente, mesmo assim, nós tínhamos muitas dívidas que tinham ficado, a preocupação com o bebê, né? Não era um sonho nosso ser mãe, ser pais, mas nós queríamos dar um melhor para a criança que estava vindo. E ele falou, não, eu vou voltar para casa, eu não vou ir. Falei, tem certeza? Pensa. Aí eu tenho certeza e eu vou fazer dar certo. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto na minha cabeça e eu vou fazer dar certo. Falei, então tá bom, confio em você. E aí ele voltou para casa e alguns meses depois, assim, até dias, não lembro exatamente a linha do tempo. E aí ele foi e começou a Olhar RH, construiu a Olhar RH, fez contato com alguns clientes e foi dando certo e estamos aqui 4 anos depois. Que maravilha! Ô Karina, eu acho interessante falar que para abrir essa hamburgueria, né, esse negócio, a Karina ela salientou nos bastidores aqui que ela vendeu tudo para montar esse negócio da hamburgueria e em 6 meses ela quebrou. Então teve esse tempo pequeno para ter muita experiência. O que você acredita que levou a essa quebra? Foi o pensar errado, pensar demais? Porque o empreendedor, às vezes, constrói algo e a gente entende que precisa de um planejamento. Sim. Foi falta de planejamento. Você encara isso não é como um fracasso, foi um aprendizado. Foi muito. Mas do que você mostra pra gente aqui, pra gente empreendedor, o que você aprendeu com entrar num projeto que quebrou em 6 meses? E aí eu até acrescento, quais foram as lições que vocês tiraram disso daí? Sim. Porque todo negócio que quebra fica uma lição. O que faltou e o que vocês aprenderam com isso tudo? Eu vou começar pelo que você perguntou, Wagner, porque assim, qual foi o maior aprendizado? Pensar antes de responder uma proposta. Nem todas as propostas são pra gente. Então, às vezes, a gente olha o número, olha uma esperança, a gente cria uma expectativa. Porque eu vi um vídeo de uma pessoa que falou que ela ficou multimilionária. Não é que não pode acontecer, mas a gente precisa pensar, precisa minimamente ali entender se eu estou indo para um segmento, por exemplo, no nosso caso. Nós nunca tínhamos trabalhado com nada de alimentação, não era algo que fazia parte da nossa essência. E hoje eu falo, se você vai empreender, eu incentivo todo mundo, principalmente os jovens que andam comigo, vai empreender, pense em alguma coisa que você gosta, porque você vai precisar ter experiência, você vai precisar conhecer. Se você já gosta de alguma coisa, algum conhecimento você já tem daquilo. Agora, quando a gente vai empreender numa coisa totalmente nova, é mais desafiador. Então, da nossa parte, faltou muitas coisas. Conhecimento, preparo financeiro, porque não se pega tudo que você tem e investe em um negócio. Ou pelo menos hoje eu tenho essa percepção. Tudo bem que nós não tínhamos a visão de ter um filho, não era um projeto, mas nós tínhamos que ter pensado que imprevistos poderiam ter acontecido e acontecem até hoje. Então, nós não fizemos uma previsibilidade futura, um planejamento. Não pensamos se era um negócio que realmente nós tínhamos algum amor por aquilo, porque é um negócio que você precisaria ficar todos os dias, praticamente de segunda a segunda, né? Quando a gente fala de um comércio. Não teve organização, não teve, principalmente no meu ponto de vista hoje como cristã, não teve realmente você levar pro Senhor de pensar, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que é um projeto de Deus para nós? Então nós fomos muito pela empolgação, e ser empolgada, vocês já sabem que eu sou, né? Eu sou uma pessoa empolgada, tem que ser. Uma pessoa alegre, mas tem que ter pelo menos uma parcimônia ali para que você não aposte todas as suas fichas em uma única coisa. Então, o que eu mais aprendi primeiro, aconteceu alguma oportunidade, surgiu uma oportunidade que você acredita que é a melhor oportunidade da sua vida, talvez ela seja, e talvez não, né? Você não vai conseguir prever tudo, mas pode ponderar. Mas tente ponderar. E nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Nossa, perfeito. Verdade. É isso. Às vezes eu vejo muito isso também, e aí eu converso muito com minha esposa sobre as coisas que aparecem. Dentro da agência, às vezes aparecem certas situações
clientes que vêm procurando determinados tipos de serviços, e aí a gente nega um monte de contrato, porque a gente acha que não condiz com o que a gente vive, com as coisas que a gente faz. Então tem coisas que a gente não aceita. E já aconteceu, por exemplo, de falar, eu pago bem. E muitas vezes você até precisar daquele dinheiro, mas você viver através dos seus princípios também, daquilo que você acredita, né, Vanessa? Exatamente. Você está falando aqui, eu estou prestando atenção, porque tem muitos empresários, e eu gostaria até que você falasse pra gente, Karina, a gente não aprende a empreender, não tem uma cartilha de como empreender, mas até a propósito desse podcast aqui, é justamente trazer isso para pessoas que tiveram experiência, mostrar para gente. O que você diria, assim, de 3 passos você já colocou do planejamento, que você não encarou a quebra da hamburgueria como, é o final. Até foi e tal. E o seu marido estimulando para querer fazer o negócio. O empreendedor, ele caminha muito sozinho. Uhum. Quais as buscas que você sugere para que o empreendedor ele se sinta mais seguro? Não é ter que compartilhar tudo, não. Mas quais as buscas que você sugere que o empreendedor faça ou que você viveu? Eu fiz até um comparativo aqui, o empreendedorismo com a maternidade. E eu falo tanto para as minhas amigas empreendedoras quanto as minhas amigas mães ou que pretendem ser. É mais sobre nós do que sobre o externo, sabe? É mais sobre o interno do que o externo. É mais sobre ter o autoconhecimento, entender a sua jornada individual, o que você ainda precisa se desenvolver, porque se a gente não consegue se desenvolver, empreender é servir. Empreender, né, ter um negócio, é você ajudar o outro. Tá preparado, né? Você tem que estar preparado para lidar com o outro. Não tem um empreendedor. Ou você vende ou você compra. Você tá numa mesa, Isso. só tem 2 lados, certo? Ou você vai comprar ou você vai vender. Para eu vender para uma pessoa, eu vou ter que lidar com aquela pessoa. Posso vender serviço, tá na internet, na rede social. Em algum momento eu vou precisar me comunicar, porque quem vai comprar lá não vai ser a IA, vai ser uma pessoa. Então, mesmo que eu não queira aparecer, ou mesmo que eu não queira falar oi com você, Wagner, eu vou ter que saber ali alguma coisa, como eu vou conquistar o Wagner em relação a esse meu serviço. Se eu não me conheço, se eu não estou segura o suficiente, se eu não sou uma pessoa gentil, se eu não sou uma pessoa legal de conviver, se minha saúde mental tá uma lástima, se eu só sei falar de coisa ruim, se eu tô depressiva, que, de novo, né, tem as doenças psicossomáticas ou psicológicas que você tem que ir lá, cuidar, tratar, mas tem pessoas que não têm as doenças diagnosticadas e é mais uma personalidade dela, uma personalidade de tristeza. Então, eu sempre olhei muito para esses 2 momentos da minha vida, tanto empreender quanto a maternidade, momentos para me conhecer. Ótimo. Então, eu busquei ser uma profissional melhor, uma pessoa melhor, tentar ter a mentalidade mais positiva para que eu pudesse transbordar qualquer que seja o que eu me dispusesse a fazer, que eu pudesse transbordar isso no próximo. Então, tem muito empresário, muito empreendedor ruim. E não é ruim que o serviço dele é ruim. Ele é uma pessoa ruim. Ele não tem uma gestão boa, ele não tem uma equipe boa, ele não tem pessoas perto dele, bons profissionais, porque ele tem tanto ego em relação ao meu negócio me sustenta, que ele esquece que o que se relaciona com o outro são pessoas. Então, eu falo bastante, mas em resumo, nossa, mas é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Karina, uma das coisas que a gente tem conversado, né, Wagner, é justamente trazer esse lado para o empreendedor. Porque uma empresa não é feita só de técnica, de máquinas, de automação, da tecnologia. Atrás disso tem uma pessoa. E você respondeu isso muito bem. Você falou a cultura do empreender. Além do 100% que você vai passar tanto para os teus colaboradores, aqueles que já têm uma equipe, né? Ou para os teus clientes. Você é pessoa falando com pessoa. Às vezes eu tô dentro de uma negociação com uma empresa de 15 mil funcionários. E normalmente as pessoas ficam nervosas. Ela vai falar com um dono de uma empresa muito grande.
Gente, é uma pessoa. É uma gente pessoa igual que a às gente. vezes queria ser só tratada como uma pessoa. Exatamente. Então, esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade também. Vanusa veio me acompanhando. Eu não sei em que momento que essa formiga me picou, mas. Eu brinco que eu tenho muita história triste para contar. E se a gente olhasse principalmente para a infância, se olhasse para a situação, de onde eu saí, e eu agradeço a Deus, mesmo ainda não estando aonde eu acho que eu ainda chegarei, mas a jornada já foi muito gratificante. Mas eu sempre olhei e falei, tá bom, isso não... Minha mãe fez tal coisa, ok, o que eu faço daqui para frente, né? O que eu faço com que essa situação aconteceu. E às vezes parece muito bonito. Estamos num podcast, fica um recorte bonito. Olha, você não é aquilo que fazem com você. É o que você gera depois. Mas é a pura realidade. Exatamente. É a pura realidade. Não adianta eu ficar aqui falando, olha, minha família é muito pobre. Eu tive essa dificuldade, eu tive isso, eu tive aquilo. Todo mundo tem algum problema. Todo mundo tem alguma situação. Gente, é realmente olhar pra dentro, olhar com responsabilidade o que eu consigo fazer aqui desse rolê e vamos pra frente, vamos tentar ser melhores por nós e principalmente pelas pessoas que a gente ama, porque daqui a alguns anos é meu filho que vai olhar pra Karina e eu gostaria que ele pelo menos olhasse, poxa, minha mãe é gente boa, minha mãe ajuda pessoas, minha mãe tem algum exemplo. Eu não quero que ele busque lá fora... nas redes sociais ou nos influencers, eu não quero que a influência dele ou a pessoa que ele admire seja o cantor XPTO. Eu quero que ele tenha dentro de casa a influência. E não é que nós somos os melhores pais do mundo, não é isso, mas é a minha busca, né? A minha busca, tanto como empreendedora, tanto quanto mãe, é me tornar melhor para aqueles que eu amo. E, de verdade, não adianta aqui no Instagram ser tudo lindo e maravilhoso, dentro de casa você não ser coerente com aquilo que você dá para as pessoas de fora, né? Quem recebe a minha melhor parte é dentro da minha casa. Muito bom, hein, É por isso que eu disse que essa mulher tinha que vir aqui. Para falar coisas que quando a gente fala, talvez expresse assim, é mais do mesmo. Não, é vivência, é ser humano, é entender isso, né? Para trazer isso para o negócio. O negócio é muito mais bem sucedido quando ele tem gente se modelando como gente, se fazendo gente, se entendendo gente, né? Até engasguei, tô emocionada. E aí, Vanusa, ela falou uma coisa que é muito bacana, é o autoconhecimento. Se você... Eu tenho pra mim dessa forma. Se você não está bem mentalmente, se você é uma pessoa que se vitimiza, se minimiza, como que você vai conseguir ter um negócio sustentável se você não consegue se sustentar como pessoa? E tudo isso também acaba afetando as pessoas que estão próximas a você. Total. Então, assim, eu achei fantástico. A gente vem do autodesenvolvimento também, a gente tá sempre estudando essa área. Eu acho que todo mundo deveria se se conhecer para que pudesse mudar situações, aprender a lidar com as situações do dia a dia. E você colocou isso num ponto, assim, fantástico, assim, que tá de parabéns. Assim. Obrigada. Vocês Karina, são quando vem pro consultório uma pessoa que a gente vai acompanhar, né, com algumas sessões e tem muito empreendedor que quebra justamente porque não se conhece. Por outro lado, quando ele passa a se conhecer, ele enxerga coisas no negócio dele que ele nem imaginava que estava ali, muito na frente. Mas como é muito dele e ele quer olhar o copo meio vazio, não consegue enxergar. Aí, duas sessões, ele já vai conseguindo compreender que existem outros lados, sem comparar, sendo autêntico, sendo ele mesmo. Sim. E aí, a Olhar RH, ela trabalha uma consultoria e por trás tem um casal lindo e que vocês compreendem a dor do cliente, né, sabendo qual é a necessidade dele para entregar e suprir essa dor dele. É muito ser gente mesmo para até olhar e perceber a dor do cliente, não é? Sim, que é isso que você está falando. Sim. Ser comercial, né, e... Às vezes as pessoas me perguntam, né? Qual que é a sua profissão? Eu até brinquei ontem com o Rodrigo. Eu fiz um vídeo pra postar no Instagram. E aí eu falei, eu sou dona da Olhar RH. Eu falei, Rodrigo, não gosto de falar dona. Eu gosto de falar que eu sou vendedora. Eu gosto de falar que eu sou comercial. Porque realmente é aquilo que faz os meus olhos
brilhar, sempre as pessoas que trabalharam comigo, ou já foram meus liderados, as pessoas sabem de verdade o quanto... Quem é você? O quanto eu gosto de vender e o quanto eu passo isso para as pessoas, porque é fundamental que a gente tenha essa visão de eu sou um ajudador. De novo, eu sempre falo muito sobre servir os nossos clientes também. Quando o Rodrigo voltou lá da entrevista que ele ia e não ia, e aí ele tomou a decisão de fazer a consultoria, de criar o Olhar RH, era muito porque nós passamos muitos anos defendendo uma marca específica, uma marca X. E a gente já não queria mais aquilo, a gente queria realmente atender a necessidade da pessoa que nós estávamos falando, né? Se pro Wagner é melhor que seja uma camisa verde com bolinhas, nós gostaríamos de ter a camisa verde com bolinha no estoque para fornecer para ele. Então, a Olhar RH, ela veio muito com essa visão de... É óbvio que a gente não consegue ter todos os fornecedores, a gente trabalha com gestão de benefícios, vale alimentação, refeição, combustível. Nós temos uma parte de educação, treinamento, recrutamento, recuperação previdenciária, saúde, várias coisinhas. Nossa, bem amplo. Bem amplo, porque a gente tenta ir no nosso cliente, sentir realmente essa necessidade, essa dor e saber um fornecedor adequado e que já foi testado, que já teve um atendimento mapeado por nós, que a gente já tenha entendido que esse fornecedor tem competência suficiente para levar aquela solução que ele está vendendo. E hoje, de verdade, nós somos pessoas que a gente consegue ser neutro, porque eu não defendo uma marca específica, eu defendo a necessidade do meu cliente. Então, eu consigo levar a verdade. Olha, cliente, este fornecedor, ele tem essa proposta, mas... ele não vai entregar exatamente isso que ele está te falando. Esse outro fornecedor tem mais clientes com esse perfil. Então, minha sugestão, a gente também nunca... a opinião do nosso cliente é extremamente relevante. Se ele quiser ir com o fornecedor que talvez eu não goste tanto, ou não tenha sugerido. Mas se ele quiser ir com aquele fornecedor, ele vai. Porque, de novo, o que é importante para mim é a opinião do meu cliente. E o Wagner falou uma palavra que é super importante, ele fala, né, sobre o empreendedor se minimizar, o empreendedor se diminuir. E nessas negociações e na nossa vida, na nossa relação com os clientes, a gente precisa se maximizar. Isso. A gente precisa entender que se o cliente dá oportunidade para nos ouvir, ele quer nos ouvir, não importa que a nossa empresa só tenha 4 anos, que ainda é muito tempo, ou que tenha X quantidade de clientes, ou que a gente ainda não tem Y situação. É importante, de novo, lidar com aquela pessoa como é uma pessoa, dar o seu melhor e se empoderar, principalmente mulheres empreendedoras que estão aí nos ouvindo. É muito importante que a gente tenha essa força feminina e que a gente se una, obviamente, e se ajude uma às outras, mas que a gente se maximize, sente na mesa, se sinta mesmo, se sinta empreendedora, se sinta dona, se sinta rica. Não é o seu dia de pobre hoje, mas aqui a gente tem que trazer essa alegria para as pessoas, porque, de novo, tem muita gente que se acha muito bom, mas fazendo gente muito boa se achar ruim. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas e acordá-las, despertá-las. É o momento de despertar. Despertar em várias questões, né? Nós olhamos aí para a questão de religião, existe um despertar na nossa religião, mas pro dia a dia, pro empreendedorismo, existe também um despertar. As pessoas, elas estão mornas. Isso. Elas estão, assim, desacreditadas. Ou olhando pra rede social só pros muito milionários e achando que não vai conseguir chegar, que não tem direito de chegar naquilo, que não tem condições de chegar. E tem, obviamente, assim, gente, por trás de um Instagram... existem muitas fraudes daquele milionário, muita lavagem de dinheiro, muito roubo. E nós estamos nos comparando com isso. Então, por isso que, pegando quando eu falo do Bernardo, que eu quero ser a influência dele, é porque eu não quero que meu filho olhe para uma pessoa que no Instagram tá com uma Porsche, fruto de trabalho ilícito. Tudo bem, cada um com o seu, e também não é um problema meu. Mas dentro da minha casa, da minha família, do que eu acredito, assim, tem muito o que a gente fazer, tem muito dinheiro pra gente conquistar de forma lícita. O Senhor tem muito ainda
preparado para todos nós. Não, eu vou deixar uma frase que uma vez eu escutei, tá dentro do que ela falou. Manu. Se você não serve para servir, você não serve para empreender, porque empreender é você saber servir, escutar a dor do seu cliente e saber como ajudar o seu cliente. Não seria isso? Ótimo. É você conseguir ter uma escuta, pegar aquilo que o cliente realmente necessita. Não é o que você quer vender para ele, mas é aquilo que ele necessita. Exatamente, foi exatamente isso que eu estava pensando agora. Ela fala com uma alegria que a gente começa a olhar o empreendedorismo de um outro lado. Esse servir é você, não é vender, né? Não é uma troca de valores e produto ou serviço. É você se entregar e você ficar feliz com a sua entrega. Total. Olha, gente, vai mudar a sua visão do que é empreender. E dia difícil, dorzinha no calo, todo mundo tem, né, Karina? Muitas. Tem mais dor, mas se a gente ponderar... Na lombar também. Bastante. Muita dor na lombar. Agora, quando a gente avalia o que é a liberdade de empreender e acreditar no seu produto, nossa, a alegria realmente brilhinho nos olhos, né? Quando nós fizemos um evento recentemente, né, e quando você vê o feedback das pessoas... Fala o nome do evento pro pessoal, né? Nós fizemos o primeiro Olhar RH Experience e é o primeiro de muitos. Vocês vão saber aí. Eu estava lá e gostei, foi lá que eu conheci a Karina. Foi feito com muito carinho o evento, a gente quer criar uma comunidade para RH, mas para empreendedores também. Mas o feedback é uma coisa que você fez igual a professora elogiar o teu filho. Isso. É a mesma coisa. Ou quando alguém fala, nossa, como seu filho é inteligente. Eu fico, ai, foi o que fiz. É meu. É a mesma coisa. Quando você tem um feedback do seu negócio, gera um carinho diferente no coração, é quentinho. Mas tem muito trabalho por trás disso. Só que se você desiste do primeiro, do segundo, do terceiro... Você não consegue passar essa barreira, né? Igual o mar ali, você não consegue atravessar as ondas que estão mais fortes para chegar ali na parte mais calma do mar. E todos os dias é um dia diferente. E a ansiedade hoje que a gente vive de tentar prever o futuro, tentar saber do futuro, tentar já estar lá na frente, não viver o momento, não curtir o momento... isso faz com que a gente perca a nossa essência de estar presente. Isso no dia a dia, na família, nos negócios. O estar presente é muito importante. Viva esse dia, viva esse problema. Amanhã você vive outro dia, amanhã você vive outro problema. Outros desafios e vai construindo, né, pecinha por pecinha, mas não desista, porque nesses últimos anos, 3 especificamente, que foi a idade do meu filho, empreender foi o que me trouxe a liberdade, não só geográfica, mas a liberdade de cuidado, né, a liberdade de estar presente com o Bernardo, e de novo, não é fácil, não estou também romantizando essa questão de empreender, mas foi o que fez com que eu tivesse a escolha de estar dentro de casa e acompanhar isso. E foi muito importante para mim. Fez com que eu criasse uma conexão com meu filho, assim, de outro mundo. É muito legal. Meu filho é muito divertido. Eu gosto muito dele. Sou suspeita, né? Sua mãe tem que gostar da criança. Você tem poder de escolha quando você empreende naquilo que realmente te realiza, né? É muito bom. Por aí. Eu quero só fazer um aspas aqui. Eu estive nesse evento da Karina e foi realmente muito bom, porque ela chamou profissionais de RH, inclusive você aí já segue também Olhar RH nas redes sociais. E interessante que ela mostrou com diversos profissionais, olhares diferenciados sobre o que é ser um profissional de RH, as possibilidades que se tem e principalmente, que eu achei essa sacada muito legal e que é isso que você está falando aqui, humanizar mais o seu trabalho, trazer mais para dentro de si e transbordar naquilo que você entende e acredita. Então, esse evento, ele com vários palestrantes,
profissionais assim de ponta, profissionais acessíveis, que eram também, antes de ser profissional, tinha uma certidão de nascimento, né? Porque eles estavam lá para transbordar naquilo que eles entendiam. E foi realmente maravilhoso. Eu tô falando isso aqui agora, porque Obrigada, eu gostei Van. muito. Foi um período que eu fiquei, foi das 9 às 16 horas. O tempo voou, não deu tempo. Não deu tempo pra fazer tudo que a Não gente deu tempo precisava. de a gente ficar assim, tá. E outra, teve um café da manhã e um almoço, crepe da Ana. Crepe da Ana. Vamos já fazer o Segue aí marketing da também. crepe da Ana, que foi incrível. Né? E a Ana também vai vir aqui. E acho que tomara que ela traga um crepe, porque é maravilhoso, maravilhoso. Olha, muito bom. Ô, Karina, eu quero te perguntar outra coisa. Se você pudesse conversar com a Karina de 18 anos, o que você falaria para Nossa, ela? não pode chorar, né? Mas é uma pergunta interessante, né? E aí, A Karina agora, como que a hoje- gente faz? Se a gente chora. Chora. Não, gente, isso aqui não foi, Não foi programado. Não tem Essa nada. pergunta não estava no... Brincadeira. A próxima, então, acho que vai te Olha. fazer chorar mais ainda. Nossa, mas eu vamos lá. sou chorona, então Muito não bom. conta. Esse é Fica à coração. vontade, aqui Ai. é pra isso. Gente, A gente mas... que não tem preparado para o lencinho. Não, mas não tem problema. Gente, é muito desafiador. Viver é um desafio, mas é muito gratificante. Eu olharia pra Karina de 18 anos e eu falaria pra ela não desistir. Eu falaria pra ela continuar firme. Eu falaria pra ela conhecer o marido dela antes e continuar casada. E ficar... O Rodrigo, ele, assim... Ele realmente salvou, eu acho que a minha vida. Deus, obviamente, colocou ele no meu caminho. Mas ele é um homem incrível, eu sou muito grata a ele. Então, aos 18 anos, a gente já se conhecia. 18, 19, 18 anos, nem lembro mais. Mas eu falaria pra Karina não desistir, pra continuar no caminho que ela estava e que sempre teve essa ânsia de... curiosidade de não estar satisfeita com o ambiente, de não estar satisfeita com aquilo que ela estava vendo ali, incomodada. Eu sempre fui muito incomodada, no sentido de olhar e falar, não, isso não tá certo, tem alguma coisa a mais, tem uma coisa fora. Pra mim, quando a gente vem da periferia, a gente encontra um ambiente desafiador mesmo. A gente encontra um ambiente onde você não é motivado a estudar, você, poucas vezes, eu pelo menos no meu recorte, não tinha um estímulo dos parentes, da família, enfim, para buscar mais conhecimento, falar de educação financeira, nunca teve essa conversa. Então eu falaria isso para ela, né, para continuar no caminho que tá dando certo, e por mais que eu pudesse viver outros caminhos e até poderia ter uma condição financeira diferente, mas eu sou muito grata ao caminho que eu percorri aí nos últimos anos junto com meu esposo. Uau, Vanusa, muito bom, né? Eu vou fazer outra Vocês estão pergunta fazendo para chorar, ela, gente, não? que me veio aqui. Eu tenho um livro, Se Não Agora, Quando? Muito bom. E uma pergunta que mexe muito nesse livro, e eu quero te fazer essa pergunta agora. A criança que você foi se orgulha da mulher que se tornou? Eu acho que sim. Eu acredito que sim, mas eu me esforço todos os dias para fazer essa melhor. criança se tornar, né, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, e que ela tenha esse orgulho. E essa frase que você colocou, se não agora quando, eu emendo com uma frase aí que é de rede social, mas é se não você quem? Então, quando a gente olha de novo para a questão de minimizar uma geração, né, ali que eu, pelo menos os 30 a mais aí pode ter passado, na infância é de, você não consegue, você é muito pobre, isso não é para você, para de besteira, isso é besteira, isso é besteira, isso é besteira. Se não eu, quem? Por que não eu? E eu ainda assim sempre me pergunto, poxa, às vezes alguma pessoa não... dia a dia, no negócio, a gente vai fazer uma reunião e a pessoa às vezes menospreza o meu negócio, a minha consultoria. Mas se não, eu tenho que confiar em mim, eu tenho que acreditar, né, na mulher que eu sou, na esposa que eu sou, na mãe que eu sou. Se eu não acreditar em mim, meu esposo vai acreditar, porque ele é o meu fã número 1, meu filho também. Mas eu vou acreditar em mim. Que Muito maravilha, bom. que maravilha. Muito bom. Eu acho que eu já tô no título do próximo livro. Muito Não, bom. você quem? Eu escutei, hoje eu escutei essa semana
uma pessoa falando assim, que nós somos muito egoístas quando a gente não se permitir entregar quem a gente é. Porque sempre tem alguém precisando exatamente de quem você é. O Joel J, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele fala, não adianta ter luz se você não ilumina o caminho de ninguém. Então, não adianta ter super conhecimento, ser um baita empreendedor dentro da tua sala, dentro da tua reunião. É claro que, de novo, a gente tem as nossas contas para pagar, a vida é muito corrida. A Vanusa me acompanha essa semana, né? Respondo mas a cada muito 36 bem, né? horas. Mas, aos poucos, e quando a gente pode, a gente tem que transbordar na vida do outro. Não adianta ter baita conhecimento se você não ajuda as pessoas. Não é para isso que nós estamos aqui. É aquela coisa, o empreendedor, ele fica esperando para fazer, e aí ela acabou de falar que se não você quem, se não agora quando, até quando você vai ficar esperando os outros, ver os outros fazendo sucesso e você na mesma aí sentado no sofá esperando que venha um milagre. A espera de um milagre foi só no filme. Então, levanta da cadeira e começa a fazer aí que você é capaz. Vemos aqui, gente, só para falar para vocês, essa mulher está de mudança. Ela está arrumando as coisas ali na casa dela e ela teve esse tempo, tirou esse tempinho, largou tudo lá para poder vir aqui fazer esse podcast. E quantos insights importantes ela está trazendo aqui para você que é empreendedor aí. A Karina deixou também, você falou algo que me despertou e eu quero que ela responda. O sucesso é muito relativo, né? Sim. O que é o sucesso para mim pode ser diferente para você, mas sempre tem uma busca de sucesso. O que é que você diz para o empreendedor que fica, tem que ser igual ao outro? Como é isso? Fala olhando para a câmera. Sucesso, eu acho que a gente pode unir duas palavrinhas, sucesso e ser autêntico. Essa palavra autenticidade eu amo, porque acho que está muito ligado. Fala pra eles, pra gente não ficar babando. Eu vou ser um pouco clichê, porque sucesso, se você já está me ouvindo hoje, você já é uma pessoa de sucesso, você acordou, tá com saúde, já é muito vitorioso, né? Tem muitas pessoas que gostariam de acordar, isso já é um ato de agradecimento. Mas sucesso pra mim, no meu recorte, é quando eu chego dentro da minha casa, que eu vejo o meu filho com saúde, o meu esposo bem, comida no prato. É muito mais do que sucesso, gente. Quando você vê, você que tem filho, quem não tem, a pessoa que você ama, mas para quem é mãe, quando você vê teu filho feliz, bem, saudável, inteligente, não tem mais sucesso do que isso, porque eu falo, Deus, o Senhor colocou um negócio nas minhas mãos, na mão do meu esposo, e graças a esse negócio a gente tem comida, a gente tem condições de dar um lugar saudável para o nosso filho morar, nós temos condições de comprar os docinhos dele, de deixar ele feliz, brinquedo. Aquilo ali para mim é sucesso, mas o sucesso mesmo, ele é individual, mas está mais ligado àquilo que o teu coração se aquece do que ao quanto você tem na conta, o quanto seguidor você tem, ou quantas pessoas acham alguma coisa de você. Ninguém tem que achar nada. Nós estamos aqui para servir o outro, independente se essa pessoa vai te agradecer, se ela vai achar que você tá se achando, se acha mesmo, ajuda mesmo. Quem tiver aí do outro lado, empreendedoras, se precisar de ajuda, quer ajuda para fazer qualquer coisa, vamos sentar, conversar, se ajudar. Não é só por dinheiro que a gente trabalha. Eu tenho uma amiga que essa energia é muito dela também. Nós somos muito parecidas nesse sentido. Nós encontramos mulheres, a gente fala, o que você faz? Eu faço isso. Chama seu chefe, deixa eu dar um feedback do seu trabalho. Vamos fazer um vídeo? Vamos gravar? Vamos tirar uma foto do seu trabalho? Vamos postar? Se ajudem, porque nós temos possibilidades hoje de fazer o bem de novo. Já tem muita gente fazendo muita coisa ruim. Mas elogiem em público, corrija. Eu acho que isso é o básico. Não tenho nem muito o que falar, mas tem pessoas que não conseguem praticar isso. Corrija discretamente, no particular, né? Foi para algum lugar, uma pessoa te serviu com excelência, agradeça, demonstre, elogie. Hoje tá muito aquele negócio de eu não vou falar porque senão a pessoa vai se achar. Deixa a pessoa se achar. Se
se ache também. Todas as pessoas que me servem, eu tenho um prazer de agradecer, de chama seu gerente, deixa eu dar um feedback do seu trabalho. As pessoas têm medo quando você faz isso, porque ela acha que você vai reclamar. Exatamente. Claro, né? Que se tiver ruim, você tem direito também de reclamar. Mas se tiver bom, o que a gente faz com o lado bom da força? Então eu falo bastante, mas sucesso pra mim é olhar para dentro de casa, olhar pro meu coração, ver se o meu potinho tá cheio e se ele não está cheio, o que depende de mim para que ele fique. Eu não posso responsabilizar o outro pelo meu sucesso. Sem palavras, Vanusa? Sem palavras, parou pra respirar? A gente tem que encerrar, porque senão se deixar eu falar, vou ficar aqui até amanhã, viu? Aqui, Wagner, eu preciso fazer essa pergunta. Tenho duas, mas uma eu quero fazer. Quando o Bernardo assistir essa entrevista daqui a alguns anos, o que você espera que ele aprenda? Que ele fala, nossa, minha mãe, além de linda, ela é tão inteligente, ela falou isso. Eu quero que ele aprenda a ser feliz. Isso pra mim é o principal, que a autoconfiança, que a confiança nele seja indestrutível, que ele saiba quem é ele no Senhor e que ninguém consiga tirar ali dele o brilho dele ou consiga manipular quem ele é. É isso que hoje eu quero fazer, o meu objetivo maior é que a autoestima do meu filho seja muito fortalecida, para que ele saiba quem ele é. Show de bola. Olha, esse podcast é de tirar o fôlego. Se você está assistindo esse podcast, é porque tem algum propósito aí dentro de você, esperando que você comece a agir, comece a transbordar na vida do seu próximo, porque grandes coisas estão sendo feitas aí dentro de você nesse momento. Como é bom, Vanusa, trazer pessoas com uma cultura tão gostosa, uma pessoa tão gostosa de você poder conversar, de ouvir, aprender, né? Porque cada convidado que nós trazemos aqui, nós tiramos alguma lição, nós aprendemos alguma coisa. Muito. E tenho certeza que você que está em casa também, não é verdade? Pois, olha, a gente já está quase acabando, passou muito rápido. É um prazer ter você aqui, Karina. Eu que agradeço. Busquem, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Karina, @olhar.rh. O site também é esse, tem Isso. ponto no Não, site? é Olhar RH junto. RH junto. Procure na rede social, veja um pouco mais do trabalho dela. Além do Olhar RH, ela tem vários outros trabalhos que vale a pena conhecer. Pode me chamar, tomar café, E tudo olha lá, disponível. eu já tô querendo. Vamos tomar café com ela? Café super faturados, eu amo. Oh, maravilha. E sobre os próximos eventos da Olhar RH? Tem alguma perspectiva? Eu que tá tava rolando brincando nos antes da bastidores? gente entrar, né? Eu tenho vários projetos para Olhar RH. Mas você falou alguma lá. coisa de golfe. A gente quer fazer outros 2 eventos até o final do ano. Vai ser um espaço ali para vinhos, junto com alguns empresários. E também a gente quer criar, né, um projeto do golfe. Mas aí tudo a gente vai disponibilizando lá. Vai ter mais Olhar RH Experience, vai ter mais encontros. Nós vamos estar agora também em agosto, vai ter o CONAR, que é a maior feira, né, do público de RH. E aí é um evento que não é nosso. Tá. Não estaremos lá ainda como stand, como expositor, mas estaremos lá com alguns parceiros. Se alguém estiver por lá, quiser tomar um café também, a gente pode se encontrar ou marcar, pode me chamar que a gente conversa. Tem alguma pergunta aqui que a gente, para encerrar, que a gente não tenha feito, que você acha que é muito importante o empreendedor saber? Olha, não é uma pergunta, mas como uma frase final, eu dando um F5 em tudo que eu coloquei, mas é o que eu acredito muito, gente, não desista. Não desista na primeira queda, na segunda, na terceira. Não desistir é o que faz com que a gente avance. E o não desistir não é não desistir sozinho. Busque ajuda, busque pessoas que estejam próximos a você, que tenham mais energia, que tenham mais alegria, que tenham mais força. Não vai buscar ajuda de quem vai falar pra você, não vai dar certo.
realmente, ai, fecha sua loja. Não busca essa pessoa, pode deixar como amigo lá no Instagram, mas não pega o conselho dessas pessoas, porque isso nos desanima. E nós somos pessoas, e como pessoas a gente se frustra, é normal. Mas não desista. Eu acho que o não desistir é o que faz com que a gente avance. E devagar, 1% todos os dias, mas tentar esse momento aqui de podcast, eu quero já agradecer vocês, mas nós esquecemos muitas vezes a nossa história. E contar a nossa história para nós mesmos é fundamental, principalmente nesse momento que a gente tá quase desistindo. Isso. Vai pra frente do espelho, né? Exercício. Vai pra frente do espelho e conta lá no Momento espelho terapêutico. quem é você, onde você nasceu, como que era a tua infância, onde era a sua escola, como que foi o seu casamento, como que foi, né, para você chegar até onde você chegou. Porque ontem eu tava pensando, não, amanhã a gente vai no podcast, normalmente perguntam como que é a tua infância, como foi você, como que é você, enfim. E na corrida do dia a dia, a gente esquece de onde a gente saiu. A gente só tá olhando para onde a gente vai. Mas nós não olhamos de onde a gente saiu. E esse exercício é super fundamental, principalmente no momento que a gente quer desistir. Tá bom? Não desista. Não Siga, confia, busca ajuda. Você sempre vai ter alguém que te dá a mão de verdade e traz aqui. E hoje quem tá te dando essa mão é a Karina, do Olhar RH. Eu dou ajuda mesmo. A gente só não dá o Pix, mas a mão, as duas mãos, os pés, a gente tá aí. A gente deixa disponível. Obrigada, viu, pessoal? Valeu super a pena. Muito bom, Vanusa, muito bom. Pessoal, estamos finalizando mais um que podcast. peninha. E se você ainda não segue, siga as nossas redes sociais, @Empreende Zona Leste, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e agora também no TikTok, também estamos lá. Então siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que rola. Até a próxima. Até mais, Karina. Obrigada.